E aí pessoal, beleza? Hoje vamos iniciar o conteúdo de conjuntos, certo? Nossa primeira aula sobre conjuntos, passeando sobre o que é, as definições, a linguagem, o que devemos escrever, sua representação, beleza? Então vamos lá. Como em qualquer, como em qualquer assunto a ser estudado, a matemática também exige uma linguagem adequada para o seu desenvolvimento. A teoria dos conjuntos representa instrumento de grande utilidade nos diversos desenvolvimentos da matemática, bem como em outros ramos das ciências físicas e humanas. Beleza? Devemos aceitar inicialmente a existência de alguns conceitos primitivos, noções que adotamos sem definição. Olha só, dentro de matemática, muitos conteúdos, é, muitas áreas dentro da matemática, o primeiro passo ele é dado, nós falamos por princípios primitivos ou por conceitos primitivos, certo? São coisas que são definidas por si só, como por exemplo na geometria ponto, reta, plano, tá bom? Não existe uma definição formal para isso. E que estabelecem a linguagem do estudo da teoria dos conjuntos. No caso aqui, né? Tem coisas que são definidas e estabelece a teoria da linguagem dos conjuntos. Adotaremos a existência de três conceitos primitivos: elemento, então a gente vai considerar a existência de elementos, conjunto e pertinência. Assim, é preciso entender que cada um de nós é um elemento do conjunto de moradores dessa cidade, ou melhor, cada um de nós é um elemento que pertence ao conjunto de habitantes da cidade, certo? Mesmo que não tenhamos definido o que é conjunto, o que é elemento e o que é pertinência, beleza? Nós não definimos, mas fica subentendido, digamos assim, certo? É a linguagem primitiva. Nós consideramos isso como verdade. Beleza? Olha só, notação e representação. A notação dos conjuntos é feita mediante a utilização de uma letra maiúscula do nosso alfabeto. E a representação de um conjunto pode ser feita em diversas maneiras, como veremos a seguir. Então, para dar nome a um conjunto, nós usamos letras maiúsculas. O A, conjunto B, conjunto C, conjunto E, conjunto G, conjunto H. Beleza? Aí vamos lá. Nós falamos que vamos ver as diversas maneiras de representação, né? A primeira, listagem dos elementos. Apresentamos um conjunto por meio da listagem de seus elementos. Quando relacionados todos os elementos que pertencem ao conjunto considerados, envolvemos essa lista por um par de chaves. Os elementos de um conjunto, quando apresentados na forma de listagem, devem ser separados por vírgula ou por ponto e vírgula, caso tenhamos a presença de números decimais. Pessoal, não entendi nada, calma. Está dizendo o seguinte: o conjunto das vogais A, E, I, O, U. Beleza? Conjunto dos números pares menores que 10. 2, 4, positivos, né? Maiores que 0 e menores que 10. 4, 6 e 8. Tá bom? Essa é a ideia. E ele fala isso do ponto e vírgula, porque se eu tiver esse conjunto formado por esses caras aqui, ó, 1,5, é para separar, eu boto ponto e vírgula. 7,2, 8,4, 10,1, certo? Aí eu boto ponto e vírgula para poder separar, tá bom? Exemplo, seja A o conjunto das cores da bandeira brasileira. Então, conjunto A é o conjunto formado pelas cores da bandeira brasileira. Verde, né? Azul, amarelo, né? Tá logo amarelo, amarelo, azul e branco.
Beleza? Essas são as cores da nossa bandeira. Seja B o conjunto das vogais de nosso alfabeto, a gente já representou ainda há pouco. Então B, as vogais são A, E, I, O, U. Tranquilo? Seja C o conjunto dos algarismos do sistema decimal de numeração. Quem são os algarismos do sistema decimal de numeração? São os algarismos que com eles nós formamos todos os números no nosso sistema de numeração. São 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Beleza? Professor, 10, 11... Não, 10 não é algarismo. 10 é um número, tá bom? E de 0 a 9 eles podem representar números ou algarismos. Nosso objetivo aqui são algarismos, também conhecidos como dígitos. Beleza? Aí eu posso representar um conjunto através de uma propriedade de seus elementos. Olha só, uma propriedade de seus elementos. A apresentação de um conjunto por meio da listagem de seus elementos traz o inconveniente de não ser uma noção prática para os casos em que os conjuntos apresentam uma infinidade de elementos, ou possuem conjuntos infinitos ou conjuntos muito grandes. Para essas situações, podemos fazer a apresentação do conjunto por meio de uma propriedade que sirva a todos os elementos do conjunto e somente a estes elementos, ou seja, uma caracterização, digamos assim. Então aqui o conjuntual x tal que x possui uma determinada propriedade P, uma determinada regra. Então, por exemplo, as letras do nosso alfabeto, a gente pode representar assim, ó, letras do alfabeto. Se dizer que é do nosso alfabeto, não, mas certo, fica subentendido. Os times da Série A são muitos, são 20. Então eu boto assim, ó, times da Série A do Brasileirão, da BR, certo? Então eu posso fazer esse tipo de coisa, tá bom? Por exemplo, seja B o conjunto das vogais de nosso alfabeto. Isso a gente já fez, né? Só que ele quer que caracterize, então, vogais do nosso alfabeto, vou botar só vogais. É a mesma questão, só que aí a gente está mudando a forma de representar. Seja C o conjunto dos algarismos do sistema decimal de numeração. Então a gente bota assim, ó, algarismos. Nesse daqui nem compensa muito, né? Do sistema decimal de numeração. Beleza? Esse daqui nem compensa, mas é a mesma questão que a gente fez, só que representando de outra forma. Agora, ó, diagrama de Euler-Venn, certo? A apresentação de um conjunto por meio do diagrama de Euler é gráfica e, portanto, muito prática. Os elementos são representados por pontos interiores a uma linha fechada não entrelaçada. Dessa forma, os pontos exteriores à linha representam elementos que não pertencem ao conjunto considerado. Então, eu tenho aqui, ó, esse caso aqui, ó, tem conjuntos, elementos que pertencem a esse conjunto A, E, I, O, U, conjunto das vogais e MT não são vogais, estão fora. De modo geral, a gente fala aqui, ó, que A pertence ao conjunto B, E pertence ao conjunto B, I pertence ao conjunto B, O pertence ao conjunto B e U pertence ao conjunto B. E M não pertence ao conjunto B e T também não pertence ao conjunto B. Beleza? Então, essas ideias iniciais são as ideias que introduzem para nós a teoria, né, dos conjuntos, tá bom? Gente, então até a próxima aula, né, o próximo vídeo dessa aula, que continuaremos na teoria dos conjuntos, tá bom? Grande abraço, até mais.